Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Felipe. Nós estamos em mais um episódio, o segundo episódio do Det Podcast, né? Que é o Detcast, né? E a gente fica muito feliz porque entende que esse é um canal, é um veículo de comunicação que Deus tem nos dado para poder falar, para poder mandar um recado, para poder ensinar, para poder transmitir algo de bom para aqueles que estarão nos assistindo, nos ouvindo, né? Se o programa for para as plataformas de streaming de áudio, eles vão nos ouvir. Se estiver no YouTube, como a gente tem feito, eles vão nos assistir. Então, a gente entende que esse é um veículo do momento. Se a gente não se atualizar e se aproveitar desse expediente, né, desse veículo, a gente está ficando para trás. E para esse episódio, que a gente vai falar sobre teologia, vai falar sobre o assunto da teologia, nós temos dois convidados muito especiais conosco aqui, e são eles, pastor Bruno Xavier e pastor Samuel Cesarino, duas lendas da nossa denominação, né? São irmãos queridos que a gente tem caminhado junto aí no Departamento de Educação Teológica. Nós fomos eleitos para o departamento na mesma data, mesma época, na Assembleia Geral que aconteceu em 2020, ali em Caldas Novas. E para mim é uma alegria ter vocês aqui, né? Sejam muito bem-vindos ao Detcast, segundo episódio do Detcast. Muito bem, queridos. Eu realmente estou muito feliz de poder estar aqui com esses dois irmãos queridos de caminhada, né? Pastor Luiz Felipe aí, Deus tem me dado a oportunidade de caminhar junto com ele e ver assim a sua dedicação, né? Na questão teológica e também no pastoreio de igrejas. Pastor Samuel foi meu professor, né? Da Pedra de Guaratiba ali na década de 90, quando eu estudei no seminário. Então é um privilégio grande estar com esses dois irmãos que têm sido marcados assim pela seriedade, pelo compromisso com Deus, com a palavra, com a boa teologia também na jornada de cada um, né? Na jornada ministerial de vocês. Então para mim, uma grande satisfação poder estar junto com vocês. Samuel, Um grande prazer estar aqui com meu amigo Felipe, meu amigo Bruno, e poder participar então, né, deste momento e dessa inovação também no contexto congregacional, de nós termos então acesso e poder então compartilhar um pouco sobre esse importante assunto que envolve a teologia. E eu acredito então que nós vamos ter uma manhã bastante abençoada aqui. ok. A gente sempre gosta de começar perguntando um pouquinho sobre os convidados, sobre as pessoas que participam. Embora vocês sejam conselheiros do departamento, vocês vão falar um pouquinho sobre isso também, mas eu queria que vocês falassem um pouco, viu, Bruno e Samuel. Quem é o Bruno, quem é o Samuel, onde vocês têm servido, né, para que o pessoal possa conhecer vocês. Começando aí pelo Bruno. Muito bem, eu sou primeiramente um discípulo de Jesus, alcançado pela graça do Senhor. A minha origem é a cidade de Paracambi, no interior do Rio de Janeiro, e eu conheci o Evangelho de Jesus quando eu tinha 17 anos, né? E a partir dali, o Senhor gerou no meu coração uma sede muito grande de conhecê-lo, conhecer a sua palavra. E muito cedo houve logo esse despertamento para a vocação pastoral, né? E no ano de 91 eu já estava estudando na Pedra de Guaratiba, me formei na Pedra de Guaratiba no ano de 94 e estou completando esse ano 30 anos de ministério pastoral. Iniciei Denuncia a sua idade, né? Eu comecei cedo, né, Felipe? Você sabe disso. E o início do meu ministério se deu aqui em Caraí, Niterói, né? Eu fui pastor auxiliar, pastor Roy Danfres, né? Falecido há pouco tempo, deixando saudade pra gente, um homem de Deus, um missionário que se dedicou ao Brasil, né, com muito afinco. Eu tive a oportunidade de iniciar ali ao lado do pastor Roy. Depois tive uma experiência em Curitiba, trabalhando lá na Igreja Congregacional em Água Verde. Fui auxiliar do meu amigo Myron, né, o Mairinho, e trabalhei ali. Depois vim para Sete Pontes, a igreja que eu tenho tido o maior tempo assim, de ministério, né? Na primeira passagem eu fiquei de 2001 até 2012.
pastoreando a igreja em Sete Pontes. Depois, no intervalo, nós iniciamos um projeto na Ponta da Areia, em parceria com a igreja de Caraí, do pastor Márcio, meu amigo. E estando ali em Caraí, nesse trabalho na Ponta da Areia, eu recebi um convite do pastor Vanderli, que estava deixando a igreja lá em Ponte de Sô, questão de saúde dele, da professora Alina. E eu tive uma passagem também lá em Ponte de Sô, em Portugal. Pastorei ali por 3 anos e meio, né? Retornei ao Brasil em 2018 e a igreja de Sete Pontes me convidou novamente, né? Eu fui convidado a participar ali do processo de eleição e fui eleito e já estou há 6 anos novamente ali à frente da igreja, né? Tem sido um privilégio muito grande poder caminhar ali na igreja local, servindo, né, ao Senhor, servindo a igreja, com irmãos amados e irmãs, né, que têm se dedicado à obra de Deus na igreja. Também tenho tido a oportunidade nesses anos de trabalhar nos nossos seminários, né? Eu já dei aula aqui no antigo externato, né, da Pedra de Guaratiba, que funcionava na Igreja Fluminense. Depois também já tive a oportunidade de trabalhar em Niterói, no seminário em Niterói, né, dirigido lá pelo pastor Hidauro Campos. E hoje eu estou atuando também no CTSERG em Alcântara, né, lecionando ali. Então, Deus tem me dado essa graça de poder participar também no ensino teológico na nossa denominação. Então, essa tem sido a minha caminhada com o Senhor. Sou casado com a Graciane, temos 2 filhas, a Bruna, a mais velha, que está também no ministério, né? Ela é casada com o Lucas, mãe do Tito, e eles estão servindo ao Senhor na igreja lá em Florianópolis, a igreja congregacional em Florianópolis. E a Amanda, minha filha mais nova, ainda está conosco, né? Ela está cursando o curso de farmácia na UF, né, em Niterói, também servindo ao Senhor na igreja local, junto com a minha esposa, né, na área do Ministério Infantil, né, trabalhando ali, discipulando crianças, a expectativa que sejam também discípulos de Cristo para a glória de Deus. Muito bom, muito bom. E você, Samuel? Bem, eu sou Samuel Cesarino, também discípulo de Jesus. Eu me converti aos 16 anos, lá em Paracambi, num retiro espiritual do Carnaval. Depois ingressei no seminário no ano de 1986, até o ano de 1989, quando me formei. Casei-me com a Maribel, que é mãe das minhas 3 filhas, Isabel, Elisa e Elizabeth. Tenho um netinho, Timóteo. E depois do seminário, ingressei também no estudo teológico, sendo professor, pude ter o privilégio de ser também diretor do Seminário Teológico Nacional do Rio de Janeiro no ano de 1995 e também entre os anos de 2010 a 2018. Sou pastor atualmente da Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia, estou no 6º ano de ministério lá, e antes pastoreei a Igreja Evangélica Congregacional de Bangu e também a Igreja Evangélica Congregacional Querigma. Nesse período, então, eu tenho também trabalhado com o Conselho do Departamento de Educação Teológica da nossa denominação e espero estar oferecendo um pouco aqui da contribuição daquilo que Deus tem me ensinado no transcorrer desses anos. Muito bom, muito bom. E que legal vocês, né, que fazem parte hoje do Departamento de Educação Teológica, não são meramente acadêmicos. Vocês são pessoas que são apaixonadas pela área do ensino teológico, da educação teológica, mas também estão diretamente engajados nas trincheiras ali da igreja, né? Na linha de frente da igreja local. E isso é muito, muito bom. Inclusive, me leva à primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. E aqui a gente vai bater um papo, né? Na verdade, eu vou levantar as bolas, a gente vai conversando, vai dialogando. Eu acho que vai sair muita coisa boa daqui. A primeira pergunta, a primeira questão que eu gostaria de levantar para vocês, aí vocês fiquem à vontade para decidir quem é que vai começar a falar, para que serve a teologia? A teologia serve para quê?
Bom, pastor Felipe, a teologia ela vai servir, né, em todos os aspectos da vida da igreja, né? A boa teologia, né? Teologia é o estudo de Deus a partir da sua revelação, né? Nós não temos a falsa pretensão de estudarmos Deus como se fosse um objeto, né, de estudo, mas a partir da sua revelação, né? E isso faz toda a diferença para nós. Se nós hoje podemos conhecer ao Senhor, é porque Ele decidiu se revelar a nós, né? Então, a teologia ela tem como ponto de partida a revelação. E graças ao Senhor que nós temos o acesso a esse conhecimento, né? A gente tem lá na teologia que nós chamamos de revelação natural, um Deus que se exibiu, né? Alguns autores utilizam essa expressão, né? Marcos Eber e alguns outros usam muito essa questão de Deus se exibindo, né? E Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que Deus colocou na criação as suas marcas, né? A sua divindade, o seu eterno poder, né? Os seus atributos invisíveis, para que nós entendemos que essa revelação natural ela não é suficiente no sentido redentor, né? Aí Deus se revela na Escritura e, sobretudo, se revela na pessoa de Jesus. Então, isso é absolutamente importante, né? O estudo teológico, que se fundamenta na revelação de Deus, ele vai nortear toda a vida da igreja. Vai nortear a adoração, vai nortear a pregação, o discipulado, né? A comunhão da comunidade cristã, vai trazer a orientação sobre a missão da igreja, né? Então, sem o estudo da revelação de Deus na sua palavra, a igreja fica debilitada, né? Então, a gente tem, por exemplo, aquela passagem de 2 Timóteo capítulo 3, o texto clássico aí da inspiração, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, né? E no versículo 17, Paulo diz, a fim de que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Então, nós não temos que nos fundamentar em critérios humanos, né? Mas nós temos a direção da palavra de Deus para nortear todo o ministério da Igreja de Jesus. Então a teologia vai nos servir nesse sentido de instrução, né? de balizas, né? De orientação para nós, para a Igreja poder ser Igreja. Então a teologia ela não está confinada à academia. É isso, Samuel? Mais ou menos isso? Uhum. A teologia ela serve para muitas coisas, não só para a academia, é isso? Seria isso? Eu penso que sim, Felipe. Eu penso que a teologia ajuda a nortear uma boa espiritualidade, que vai fazer então com que o cristão possa ter bases sólidas naquilo que ele possa estar entendendo de uma forma didática, pedagógica, da revelação daquilo que Deus resolveu então compartilhar conosco. Vai poder trazer então ordenamento, vai poder trazer saúde, né, reflexão, desde que as bases dessa teologia estejam fundamentadas também numa reflexão que esteja fundamentada naquilo que nós podemos afirmar e chamar de algo que não seja considerado liberal, né, mas que esteja fundamentado dentro daquilo que entendemos que seja algo, ao mesmo tempo, conservador nas bases daquilo que nós entendemos que são fundamentais, como inspiração da palavra, como ação do Espírito Santo, como a importância da oração. E acredito, então, que esses termos eles estão completamente inseridos naquilo que podemos chamar de uma boa teologia que deve fazer parte da vida de todo cristão. Então, se faz parte da vida de todo cristão, podemos dizer que a teologia ela é para todo crente, ou seja, todo crente é um teólogo. Todo crente é um teólogo. Então, é aquela grande frase, somos todos teólogos, né? John Piper, né? E eu acredito, Felipe, que sim, não tem como nós fugirmos disso, né? Porque todos nós vamos agir baseados nos pressupostos, né? Pressupostos que nós temos, e no nosso caso, os pressupostos cristãos, né? O pastor Samuel citou aqui alguns, a inspiração da Escritura, né?
a divindade de Jesus. E aí, quando a gente pensa na nossa questão da teologia reformada, né? Justificação pela fé. Então, é impossível nós, cristãos, não sermos guiados pelos nossos pressupostos cristãos. A grande questão é que, quando a gente afirma todos somos teólogos, isso pode ser para o bem, isso pode ser para o mal, dependendo da fundamentação, né? A gente pensa, por exemplo, na percepção que os reformadores tiveram de que todas as pessoas deveriam ter acesso às escrituras, né? Daí todo aquele esforço, né, da tradução para o vernáculo, né, no caso Calvino para o francês, Lutero para o alemão. Isso trouxe um avanço muito grande, trazendo as escrituras para o povo, né? Só que o livre acesso não significa livre interpretação, essa que é a grande questão, né? Então a gente afirma sim que a teologia ela é acessível a todas as pessoas, mas existem parâmetros, né? Existe, por exemplo, quando a gente pensa em hermenêutica, né? A gente não pode achar que a gente vai abrir a escritura e não vai precisar de ter algumas regras, né? A Bíblia explica a própria Bíblia, a questão do contexto, né? Então, sim, todos somos teólogos no sentido de que refletimos a teologia, refletimos o ensino que recebemos, né? Mas, por outro lado, a gente precisa de orientação, né? A gente precisa, de fato, de considerar a teologia bíblica, a teologia histórica, né? Aquilo que homens de Deus no passado refletiram, receberam, né? E chegou até nós aí a sã doutrina e nós precisamos tomar como referência para a nossa vida, né? Nossa caminhada. Então eu queria aproveitar isso, fazer um gancho com uma outra questão e pedir que o Samuel ele pudesse falar, por favor, Samuel. Por que é tão importante a boa formação teológica de um indivíduo para o serviço do ministério? Por que é tão importante a pessoa que se sente vocacionada, ela escolha uma boa instituição, ela escolha uma boa escola de teológica para a sua formação? Você que foi diretor de seminário durante muito tempo e também é professor de teologia há muitos anos, diz para mim por que é importante a pessoa ter critério ali na escolha da escola que ela vai estudar, para a formação dela ser uma formação boa, saudável, robusta para o exercício do ministério. Parece-me assim que uma instituição teológica, ela forma pensadores. E aí eu creio de que Deus nos chama, mas que Ele também coloca uma responsabilidade para que nós possamos nos conectar com as pessoas certas e nos desconectar das pessoas erradas. Aplicando isso às instituições, nós entendemos então de que um bom cristão dentro de uma boa instituição teológica, ele vai desenvolver o aspecto então de ser alguém que tenha um pensamento crítico, mas fundamentado naquilo que entendemos que é uma teologia saudável. Se ele for para uma instituição que os princípios, né, a metodologia de interpretação seja diferente daquilo que nós entendemos como os princípios basilares, né, como uma teologia reformada, como uma teologia que valoriza a inspiração da Bíblia, a divindade de Jesus, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa ou vai se sentir frustrada e vai ter que procurar uma outra instituição, ou ela vai ser contaminada por esse tipo de pensamento mais liberal, que vai fazer então com que o seu chamado seja desvirtuado e alguém então de grande potencial pode se tornar então uma pessoa frustrada ou até mesmo um elemento de propagação para influenciar de forma errada as outras pessoas que Deus colocar debaixo da sua autoridade. Então, eu creio que existem alguns critérios para que um chamado possa levar em conta para desenvolver o seu chamado.
né? Ele precisa de uma instituição para que possa desenvolver pensamento e ele precisa, então, ter como alguns princípios basilares se aquela instituição crê na inspiração da Bíblia, se ela acredita na divindade de Jesus, se ela acredita no princípio da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Se ela acredita no poder da oração, né? Dos princípios éticos, de uma vida santa. Eu creio que esses princípios estarão sendo fundamentais para que um vocacionado possa desenvolver um ministério saudável e ser um instrumento nas mãos de Deus. Ótimo. Eu queria aproveitar essa questão para falar sobre o seguinte. Nós três, nós estamos hoje no departamento, servindo a Deus, no departamento de Educação Teológica da UISB. O departamento é um departamento que cuida ou que supervisiona a questão da educação teológica na nossa denominação, que é a denominação congregacional. Como é que está hoje a questão dos seminários? A gente tem um seminário dentro desses moldes, dentro desse modelo que o Samuel acabou de dizer, né? Um seminário sério, ortodoxo, centrado em uma boa teologia. Diz para mim, Bruno e Samuel, como é que está a questão do nosso seminário hoje? Vocês que fazem parte, assim como eu, do Departamento de Educação Teológica da UISB. Como está nosso seminário? A gente tem oferecido um curso, um bom curso. Como é que as pessoas podem hoje acessar isso aí que a gente tem oferecido? Vamos falar um pouquinho sobre... Vamos vender o nosso peixe agora um pouquinho. Vamos vender o nosso jabá. O nosso peixe. Fala um pouquinho. Eu vou falar rapidamente, depois eu vou passar ao pastor Samuel, que hoje está dando aula, né, no nosso seminário. Né? Então, hoje nós temos uma parceria, né, no nosso seminário oficial da denominação, com a Faculdade Maciço do Baturité. É um trabalho que tem sido feito já há alguns anos e que tem surtido efeitos, né, que tem trazido bons resultados. Nós vamos ter agora a primeira formatura, né, vai ser na Pedra de Guaratiba, e temos visto assim esse acesso ao seminário, né, de pessoas de fora do Rio de Janeiro, do Recife, né, porque antigamente a gente tinha essas duas casas. Bruno, desculpa cortar você um pouquinho, mas FMB é Faculdade Maciço do Baturité. O que você acabou de dizer significa que a UISB cedeu todos os direitos de administração, pedagógicos para a FMB? Foi isso que aconteceu? Não, de forma alguma, né? E é até bom a gente falar, nós estamos aqui, somos 3 conselheiros, né? Mas, além de nós temos mais 2 conselheiros, né? O pastor Davi Bezerra e o pastor Ari Queiroz, né? Que são 2 irmãos amados aí também que têm se dedicado à teologia da nossa denominação. E nós tivemos, assim, esse cuidado, né? De não abrirmos mão da nossa grade curricular, né? Que é uma grade, podemos dizer assim, ortodoxa, podemos dizer assim, né? Prezando aí pelos fundamentos, né, da teologia histórica, bíblica, sistemática, né? Então, essa parceria veio facilitar, veio viabilizar com a expertise que a Faculdade Maciço Baturité tem, né, até mesmo em EAD, né? Mas os professores são congregacionais, são nossos, né? E também a grade curricular, isso foi bem firmado, né? Inclusive a coordenação também, né? A coordenação também, a nossa querida professora Carla Janaíno, né? Doutora Carla, que inclusive Janaíno estará conosco no próximo episódio aqui com a gente. Aqui. Já está tudo combinado. Tem feito um trabalho sensacional, né? Na questão do seminário. Enfim, nós estamos caminhando, né? É um desafio, a gente sabe que historicamente, né, nós sempre prezamos pela formação teológica, tivemos aí períodos aí de décadas, né, com as nossas casas funcionando no seminário interno, naquela modalidade interna, só que hoje nós convivemos com uma outra realidade, né? Lamentavelmente é muito difícil a gente administrar, né, pelo menos por hora, né, essas casas, né? E o caminho que foi
trilhado aí foi esse caminho dessa parceria. Além disso, nós temos ainda as extensões funcionando, né? Eu atuo lá no Alcântara, também temos alunos, credenciados, né? Os credenciados, temos alunos presenciais, temos ali em Niterói, Bangu, né? Enfim, Nordeste também temos algumas casas, né? Continuam servindo as igrejas, né? O nosso alvo é esse, o nosso propósito é esse, servir os vocacionados, né? Aqueles que Deus chama para, de fato, trazer ferramentas para esses irmãos e irmãs que estão servindo na obra do ministério, né? Uns pastoreando, outros como missionários, professores de escola dominical. Então, essa vocação nossa continua, né? Essa prioridade ainda continua e vai avançar para a glória de Deus. Queria passar para você falar também, Samuel, mas só destacando que você foi diretor do seminário numa época em que o seminário funcionava de uma outra forma. Hoje está funcionando de forma síncrona, remota, com aulas presenciais, com aulas Online. ao vivo, mas online. Elas acontecem em tempo real, mas é online. Mas você foi diretor do Seminário Congregacional do Rio de Janeiro, num outro contexto. Fala um pouquinho para a gente, como é que você vislumbra isso agora, tem percebido isso agora, uma nova época que a gente está vivendo? Então, a minha formação, né, era no Seminário Teológico Nacional do Rio de Janeiro, regime de internato, e depois eu tive a oportunidade de tanto ministrar aulas, como também de ser diretor executivo interno do seminário. E uma modalidade que eu tenho a certeza de que ajudou a me formar, né, com excelência. Mas eu sei também que o tempo mudou, né, e nós temos que nos adaptar a algumas realidades que são irreversíveis. E nós podemos perceber, principalmente com o evento da pandemia, né, de que houve a necessidade de uma adaptação, às vezes até rápida, para que nós pudéssemos estar atuando dentro desse regime, né, online, semipresencial, enfim. Nós queremos que você possa entender de que uma das demandas, quando eu era diretor, é de que eu recebia né, muitos pedidos de pessoas que moravam em lugares remotos do Brasil que queriam estudar no Seminário Teológico Congregacional e encontravam dificuldades, né, devido à questão financeira, devido à distância geográfica. E nós entendemos, então, que com essa parceria agora com o Maciço do Baturité, essa barreira foi vencida, né? E eu posso dizer, como professor nas duas modalidades, de que as aulas online não perdem em qualidade, né? Os alunos assistem com as câmeras abertas, a participação é intensa, e nós temos a oportunidade de alcançar pessoas em várias regiões do Brasil e até fora do Brasil, né, em tempo real, e acredito então que a qualidade das aulas, né, daquilo que também nós podemos perceber na formação dos alunos através das suas participações, do seu aproveitamento, não se perdeu praticamente nada, né? E vemos então de que agora estamos mais atualizados e você então de qualquer parte do Brasil e do mundo pode estar participando de um sistema teológico, né, aprovado, e que você vai poder então desenvolver o seu chamado para a glória de Deus. Muito bom, muito bom. Interessante, só para complementar o que o pastor Samuel falou, né, até mesmo pessoas de fora do Brasil, né, e hoje há uma turma, né, lá de Portugal que está estudando, né, um curso aí que foi articulado pelo querido pastor Marcos Moura, e tem um grupo bom lá se preparando, né? Isso cerca é muito importante, né? Cerca de 20 pessoas. Cerca de 20 irmãos estudando. Eu estou dando aula para eles, inclusive. Que legal. Estudando teologia, se preparando para servir melhor a igreja, né? E as demandas da nação portuguesa. Então, isso nos alegra muito, né? Esse alcance, né? Que nós temos hoje com essas possibilidades novas aí de chegarmos, né, em lugares que havia muita dificuldade, né, de acesso ao seminário, aos centros que nós tínhamos como únicas referências, né? Muito bom. Ainda também, Felipe, dentro da realidade brasileira, alunos, né, do sertão, do Nordeste, né, lá do norte do Brasil, e na antiga modalidade eles teriam muita dificuldade do deslocamento, né, para o Rio de Janeiro ou para o Recife,
e teriam também dificuldade na questão da manutenção financeira deles durante 4 anos, né? Alguns também já com famílias formadas. E aí eu volto a ressaltar, o aproveitamento nas aulas, para quem já deu aula nas 2 modalidades, né, tem sido parelhos, nós não vemos perdas, né? E eu queria então incentivar até você que está nos ouvindo, e pudesse pensar nessa possibilidade de se juntar a nós, estudar no Seminário Teológico Congregacional nessa nova modalidade. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai entrar num campo que é o campo propriamente da teologia mesmo. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão, porque teologia, ela é uma ciência. Não pode dizer que não seja uma ciência, né? Eu sei que muitos discordam veementemente, afirmam que há um grande abismo entre a teologia e a ciência. A ciência, eles dizem, vamos dizer assim, aquilo que a gente aprende por meio de inquirição, de investigação empírica, enquanto a teologia brota de pessoas inflamadas por emoções religiosas. Mas a gente sabe que, historicamente, porém, a teologia sistemática tem sido entendida como uma ciência, e não só a teologia sistemática, como outras teologias também, que inclusive eu gostaria de levantar essa questão aqui, né? Há 3 disciplinas teológicas fundamentais, que são elas a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia sistemática. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho, até para que os nossos irmãos que estão nos assistindo eles possam entender o que vem a ser teologia bíblica, o que vem a ser a teologia histórica e o que vem a ser a teologia sistemática, certo? Qual é o trabalho da teologia bíblica? Qual é o trabalho da teologia histórica? E qual é o trabalho da teologia sistemática? Então, como é que a gente poderia definir isso daí? Poderiam dar uma ideia para os nossos irmãos que estão nos assistindo do que vem a ser, em primeiro lugar, teologia bíblica? O que é teologia bíblica? A teologia bíblica, ela tem como seu fundamento essencial as escrituras sagradas, né? E isso para nós é uma afirmação muito cara, porque é onde nós encontramos a nossa segurança, né? Então, quando nós pensamos um determinado tema a ser considerado, né, de estudo, a gente olha para o todo das escrituras, né? E a teologia bíblica, então, é esse ancoradouro para nós, né? Esse fundamento essencial, né? Entendendo que tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos nas Escrituras. E ainda percebemos, até mesmo pelas palavras do Senhor Jesus, que a teologia bíblica, como alguém já disse, é uma ponte que nos leva até Cristo, né? Porque a teologia bíblica ela é cristocêntrica, né? A gente lembra, por exemplo, de Jesus, em Lucas capítulo 24, em 2 momentos, né? No primeiro momento, conversando com os discípulos de Emaús e dizendo que era necessário que se cumprisse, né, tudo aquilo que foi dito, começando por Moisés, né, discorrendo por todos os profetas. Jesus é o centro da revelação. Depois, já com os 11, né, no final de Lucas, lá no capítulo 40, no versículo 44 e diante, capítulo 24, ele vai reafirmar a mesma coisa, né? Era necessário que o Cristo padecesse, né, que ressuscitasse e que seu nome se pregasse arrependimento a todas as nações, começando por Moisés, passando por todos os profetas. Então, a teologia bíblica ela toma como seu princípio regulador, sua fonte primária, as Escrituras Sagradas. E aí nós temos os desdobramentos disso na prática, né? Que é a pregação expositiva, aconselhamento bíblico, né? Mas tudo partindo das Escrituras. E aí, chegando no nosso tempo, a gente precisa considerar que essa revelação de Deus, que essa teologia bíblica, ela passa pela história. Aí é um outro momento, né? Uhum. A gente tem uma herança aí de 20 séculos de igreja e depois nós temos a sistematização disso, né? Quando a gente começa a dividir os temas, mas sempre as Escrituras vão ser o nosso fundamento principal, né? Dentro da nossa linha protestante, né, nós temos
escritura acima da tradição, obviamente, né? Isso é um diferencial que nós temos, né, por exemplo, da teologia romana, né? Então, enquanto na teologia romana há um peso maior na tradição, nós temos a escritura acima, né? Mas não desconsideramos aquilo que toda a reflexão histórica, que é o segundo momento aí, né? Então, sobre a questão da teologia bíblica ainda, eu queria que o Samuel falasse um pouquinho também sobre isso. Eu não sei se você concorda, mas parece-me que o método ele teve um pouco de mudança ao longo do tempo. Quando você talvez tenha estudado teologia, o Bruno, eu, o jeito de se estudar teologia bíblica parece que era um pouco diferente, pelo menos a metodologia. A gente percebia que era o foco muito assim em alguns termos, em alguns conceitos, em alguns temas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né, para verificar como eles são usados dentro do decurso da história da revelação. Mas parece que muito de teologia bíblica que tem sido escrito hoje está considerando o todo da revelação no sentido da mensagem por trás das histórias bíblicas, chamada de mensagem do Evangelho, né? Que é a metanarrativa, né? Criação, queda, redenção, consumação. Aí, Samuel, eu queria que você tocasse no seguinte aspecto. A gente tem um problema existente nos seminários contemporâneos, e no passado, eu acredito que no presente também, que é um método teológico chamado de atomismo, que seria tomar cada átomo da Escritura em separado e deixá-lo isolado no estudo. Aí o resultado disso parece ser um ponto de vista muito particularizado, que desconsidera o todo da Escritura. Daí surgindo, por exemplo, contradições nas teologias, possíveis contradições nas teologias de Paulo, de João, de Pedro, de Lucas, né? Isso é um problema. O que você teria a dizer sobre isso? Você pegar partes, e às vezes a gente sabe que estudiosos acabam criando uma certa dificuldade de interpretação, de entendimento, e você olhar para o todo. Como que a gente precisa fazer esse exercício de olhar para a Bíblia como um todo, a fim de fazer uma boa teologia bíblica ou de estudar uma boa teologia bíblica? Ok. Então, parece-me que a dificuldade no passado era a definição de método, né, que muitos seminários optavam para o método histórico-crítico, quando a razão é o critério final da verdade, né, e que eles já partiam para o texto duvidando, para que chegassem à conclusão daquilo que superasse a dúvida, a crítica, pudesse ser considerado então como verdade. E então havia, né, uma outra linha de pensamento do método histórico-gramatical, que levava em conta então a questão das pistas deixadas pelos autores para que pudesse chegar ao sentido pretendido pelo autor e o impacto também daquela mensagem para o grupo, então, de que a mensagem foi primeiramente direcionada para que, a partir disso, então, nós pudéssemos estar fazendo as aplicações necessárias no tempo que nós estamos vivendo. Agora, Samuel, você acha que os seminários, eles dedicaram, pelo menos na minha época, eu sofri com isso, dedicaram tempo a estudar essa parte chamada de crítica bíblica ou alta crítica? Você acha que o seminário, durante um tempo, dedicou muito da sua energia para estudar essas coisas? Você acha que foi demasiado durante esse tempo? Porque, por exemplo, na época que eu estudei, nós sofremos bastante com isso, porque parece que era uma novidade, e aí, por ser algo novo, o pessoal dava muita atenção, muita ênfase. Você concorda comigo? Concordo com você plenamente, né? E acho que isso, então, só esgotava a energia e colocava minhoca na cabeça dos alunos. E bota minhoca nisso. Entendi. Mas aí eu acho de que isso evoluiu e as pessoas hoje não estão muito preocupadas com isso, mas estão muito viciadas em estarem fazendo conceitos fora de contexto. E aí eu acho que o método histórico-gramatical daria para nós a fundamentação para uma teologia bíblica saudável. E que nós precisamos, então, retornar à prática da metodologia teológica fundamentada no histórico-gramatical.
porque isso vai evitar o atomismo e as suas complicações de interpretação, e chegaremos à conclusão de que um texto fora de contexto vai virar um pretexto. Aí eu queria pegar uma ponte do que você acabou de dizer e envolver vocês no seguinte. A gente tem ouvido muito falar nesses últimos dias de atualização das escrituras, se é que isso pode acontecer, né? Porque quando a gente trata da teologia, como as demais ciências que existem, a física, a química, a biologia, etc., a gente corre o risco de querer usar paradigmas e modelos diversos que mudam conforme o tempo. E tem alguns pastores, teólogos que a gente até admirava demais no passado, né? Passado próximo, recente. E agora a gente já não admira tanto porque a gente viu que os caras abriram a mente demais da conta e perderam aquilo que é mais sólido e mais essencial da boa teologia. Por quê? Quando a gente trata a teologia como se trata as ciências humanas, ciências naturais, por meio desses paradigmas, esses paradigmas eles mudam e geram mudanças significativas na teoria científica de uma determinada disciplina, pois uma nova teoria acaba substituindo outra teoria. Agora, o que provoca a mudança de paradigma e, consequentemente, a mudança de teoria é a descoberta da presença de anomalias. Então, se há anomalias, se uma quantidade significativa de informações não pode mais ser encaixadas numa determinada ciência, ela cai por terra. Essa é uma das razões porque vemos tantas mudanças constantes na ciência, no progresso significativo da ciência. Agora, a pergunta que não quer calar aqui para os senhores é a seguinte: você acha que isso se aplica à teologia? A gente pode dizer que a teologia, assim como a ciência, também é de particular interpretação? Ou seja, a palavra de Deus, a teologia, ela tem alguma anomalia, algum erro que a gente pode dizer assim, mudou o método, mudou o jeito, mudou a concepção, mudou a teoria? É assim que funciona? Do mesmo jeito que acontece com a ciência? Será que é assim que aconteceu ao longo desses 2000 anos de história? Então, assim, resumindo, esses caras que estão querendo inventar a roda hoje, eles estão certos? Felipe, a gente está vendo bem de perto isso, sobretudo no Brasil, né? A gente precisa analisar, questionar, né? O pastor Samuel falou sobre uma visão crítica, né? Temos esses critérios assim. E eu acredito que a receita é aquela de Jeremias, né? Voltarmos às veredas antigas, né? Verdades que não envelhecem, né? E nos lembrarmos de que se a igreja percorreu 20 séculos de história, ela sobreviveu a tantos ataques justamente pela solidez da palavra de Deus, né? Sobre os fundamentos que nos foram deixados pelos nossos pais, né? E aí a gente entra um pouquinho na teologia histórica, né? Olha todo o percurso da igreja, momentos difíceis, né, de desvio, Deus sempre levantou homens e se voltava para a Escritura. Então, todos os movimentos que foram utilizados por Deus para colocar a igreja de novo na rota, sempre foram movimentos que se voltaram para a palavra de Deus. De retorno, né? De retorno às Escrituras, né? Uma volta à forma original, né? Então, me parece que há um fenômeno aí de se preocupa com relevância, né? A minha igreja tem que ser relevante. Às vezes até nomes de igrejas são mais celebrados do que o nome de Jesus ou o evangelho em si, né? Então, eu creio que precisamos voltar à simplicidade das escrituras, nos voltar aos fundamentos teológicos que nos trouxeram até aqui, a crermos na suficiência, na inerrância, né? Porque aqui está a segurança da igreja, aqui está a segurança do povo de Deus, da missão, né? Quando nós queremos tomar como referências humanas, né, humanistas, podemos dizer assim, nós vamos ter problemas gravíssimos aí, né? Esse desejo de atenção, né, de fama, de renome, né, que muitas vezes está por trás
dessas afirmações, né, contundentes, né, talvez até buscando aí likes, né, buscando projeção, né? Eu creio que esse não seja o nosso trabalho como teólogos, como pastores, como líderes do povo de Deus, né? Nós temos um compromisso com a palavra, temos um compromisso com Deus, com o reino de Deus, com o Evangelho, né? O Evangelho é aquela grande notícia daquilo que Deus fez por meio de Jesus para nos reconciliar com o Pai. E ainda o Senhor Jesus declarou lá em João capítulo 7, isso me chama muita atenção, ele dizendo que aquele que crer nele, como diz as Escrituras, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é crer em Jesus ao nosso modo, mas como diz a Escritura, né? Então nós temos referências saudáveis, históricas, né, que são inegociáveis, são verdades inegociáveis, né? Então eu creio que é uma aberração nós dizemos hoje que as Escrituras precisam ser atualizadas, né? Obviamente que o diálogo da igreja, no seu contexto cultural, atual, ele precisa sempre ser dinamizado, né? Agora, os fundamentos são os mesmos. Eu me lembro de Eliseu, né, sendo chamado, né, o profeta Eliseu, alguém dizendo assim, olha, as águas, a cidade é muito boa, mas as águas são impróprias, né, são terríveis, não trazem saúde. E aí o texto vai dizer que Eliseu mandou trazer um prato, né? E trouxeram um prato novo. Ele deitou sal naquela fonte e aquelas águas se tornaram saudáveis, né? O prato era novo, mas o sal era o mesmo, né? Então, obviamente, que no decorrer da história, a igreja ela vai ter que atualizar a sua linguagem, atualizar a sua abordagem, né? Mas o fundamento é inegociável, né? O Evangelho, as doutrinas cristãs que nos trouxeram até aqui, a segurança que temos em Cristo Jesus, as doutrinas reformadas, né, os solas da reforma, enfim. Nós não podemos cair nesses modismos, né, nesse desejo desenfreado de relevância que desconsidera aquilo que é essencial, né, a rocha, né, firme que é Cristo Jesus, a palavra de Deus, como referência para a igreja e para o ministério, né, de cada um de nós. Eu vou reformular a pergunta, mas a gente vai continuar no mesmo campo, Samuel, para você falar também. A gente está conversando aqui sobre a questão, acabou de ser falada pelo pastor Bruno, levantada por mim, falada pelo pastor, a questão do conservadorismo, da ortodoxia versus liberalismo e novas filosofias, né? Correto. Eu não sei você, mas eu tenho a sensação, às vezes, que na academia, é claro que a gente não pode generalizar, mas na academia parece que muitos estão dispostos a achar novidades. Correto. Algo novo, criativo, que contrapõe algo que já foi pensado, foi falado antes, pensado por mentes muito maiores que as nossas, né, na história da teologia. Você acha que isso é um fato? Assim, pessoas acham que podem pensar hoje alguma coisa diferente do que já foi pensado durante todo esse tempo de história. A gente está falando aqui, gente, Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Zwinglio, Filipe Melanchthon. Esses caras pensaram muitas coisas e excelentes teólogos também, contemporâneos. Os caras pensaram muita coisa, registraram isso em tomos, em livros. Samuel, a gente pensa alguma coisa nova hoje, Samuel? Então, Felipe, eu penso até de que o perigo maior hoje nem é esse mais. Eu acho que o perigo maior é de gente que tem, assim, falta de compromisso até com a academia e que quer ser relevante a todo custo e usa armas da persuasão, não necessariamente daquilo que nós podemos chamar de iluminação, né, para que eles possam, como o pastor Bruno já falou, alcançar relevância. E a fundamentação da palavra deles, na verdade, é na filosofia, é na ideologia, e não propriamente fundamentada na teologia. É verdade. Né? E eu acho que isso que tem sido o perigo maior. Estão abrindo mão da teologia. Isso aí, abrir mão da teologia. Para poder dialogar com a isso sociedade daí. hoje. Eu acho que esse conflito na questão da academia aconteceu de uma forma mais abrangente, mais persistente no século passado.
eu acredito que nós estamos vivendo uma nova fase. Que é a chamada das teologias contemporâneas. Isso aí. Tinha... E muito freelancer. Ah. Né? São pessoas que não necessariamente são ligados a uma área específica da academia. Uhum. Eles são pastores famosos nessa área aí do ser um influencer, de ser alguém que tem uma mega igreja, né? E eles estão mais fundamentados, volto a dizer, na filosofia, nas ideologias, né? No coaching, do que propriamente na teologia. Muito bom, muito bom. Agora, partindo para o campo da história, a gente falou que tem a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia sistemática. Partindo para o campo da história, teólogos históricos, eles investigam como a doutrina se desenvolveu na vida da igreja no decorrer dos séculos, né? Principalmente em tempos de crise. Então, quando surgiram ali heresias, quando surgiram situações, debates, e como a igreja então reagiu a esses debates, né? A igreja se reuniu em concílios, a igreja pensou credos, confissões e tudo mais, né? Tratados, catecismos, lemas que surgiram desses encontros, né? Estudar esses acontecimentos, estudar esses documentos é a função da teologia histórica. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, e não só sobre isso, a gente pudesse entrar num assunto importante, né? Que eu acho que a gente só falar en passant, né? Mas não entrar propriamente dito, né? Nessa questão de que nós, na nossa denominação, estamos aí às margens de fazer uma declaração de fé. Então, como que é importante isso? A gente tem já os 28 artigos, temos a síntese doutrinária, mas nós fomos desafiados no departamento a fazer uma declaração de fé. A gente não vai entrar, até porque esse é um assunto que vai ser tema de outros podcasts, com certeza, e a gente vai ter muito pano para manga para conversar. Mas fala para a gente aí, irmãos, sobre a importância dessa teologia histórica, desses credos, confissões, documentos, e como que a teologia se desenvolveu e como é que nós estamos ancorados nesse tipo de teologia. Muito bem. É inegável, né, que nós não somos inéditos, não somos pioneiros, né? A gente olha, nós temos aí, olhamos para o retrovisor e temos 20 séculos de história da igreja. A gente admira a igreja primitiva, né? Mas eu fico imaginando aqueles irmãos olhando para trás e não tem nada, né? Eles estão iniciando, né? Eles são os pioneiros ali. E, curiosamente, nós percebemos que já na era apostólica, né, pastor Samuel, pastor Filipe, eles já enfrentavam algumas demandas, né, sobre a divindade de Cristo. A gente olha, por exemplo, para o apóstolo João, já no primeiro século, lidando com o gnosticismo, né, lidando aí com dúvidas, né, se a encarnação de Jesus era real, né, se Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo, né? Então, a igreja sempre teve que lidar com ataques, né? E a igreja sempre reagiu a isso. A gente percebe que na história, os concílios, né, tudo isso serviu para preservar, blindar, podemos dizer assim, a sã doutrina, né? E vários movimentos na história da igreja serviram para isso. A gente tem lá no período da Reforma, depois os catecismos, né, que serviram para instrução, né, para doutrinar de fato, para instruir os novos na fé e nortear a igreja, né? Então são documentos muito importantes. Obviamente que a Escritura está acima, né? A palavra de Deus é sempre primordial para nós, né? A eficiência das Escrituras. Mas Deus, na sua bondade, usou homens no passado, né, que se dedicaram, que se preocuparam com isso, e desde o início, né, a gente lê, por exemplo, Paulo conversando lá com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, ele falou: olha, eu sei que surgirão pessoas aqui que vão tentar destruir o rebanho, né? Pessoas virão de fora e até mesmo entre vocês introduzindo heresias destruidoras, né, no seio da igreja. Basta um passozinho além das Escrituras, né, ou se desviar para a direita ou para a esquerda, que as coisas, infelizmente, acabam degringolando. Então,
nós precisamos, de fato, considerar, né, a importância da teologia histórica, aquilo que homens de Deus refletiram no passado, né, a partir das Escrituras, né, a partir da compreensão, da dedicação, né, trazendo, assim, segurança para nós, né, para a igreja, né, para o rebanho de Cristo. Então, é muito importante. Eu me lembro de uma afirmação do Dr. Martin Lloyd Jones, né, falando sobre a importância da nossa consciência, da nossa inteligência, né, do conhecimento que Deus nos deu, mas ele é limitado, né? E aí entra a revelação, né? A gente volta ao primeiro ponto, né? Então, a revelação de Deus. Então, esses movimentos todos, né, dos concílios, enfim, dos catecismos, têm a revelação como ponto de partida, né? Então, isso eu creio que é uma graça de Deus para nós, né? A dádiva de Deus para a igreja que a igreja não se desvie, né? E aí, pensando mais recentemente nos ataques do liberalismo teológico que devastaram, né? A gente vê assim, o estrago disso nas igrejas na Europa e daí por diante, né? A gente percebe aí os prejuízos, né, de ver igrejas completamente afastadas da missão, né? Afastadas da ortodoxia, da boa doutrina, né? Justamente porque receberam o veneno na panela e não discerniram aquilo que de fato era a referência, que é a palavra de Deus, né? Nesse afã de querer, às vezes, dialogar com o tempo, baixando assim o nível, né? E aceitando realidades assim que não deveriam terem sido aceitas, né? Falando um pouquinho aí sobre a confissão, né, a declaração de fé, melhor dizendo, eu acredito que nos dá um norte, né, firma a questão da nossa identidade, e nós precisamos estar olhando então para aquilo que foi falado através de servos de Deus no transcorrer da história como bases, e comparando então com a teologia bíblica, com a própria teologia histórica e a teologia sistemática, para que nós possamos ter o parâmetro daquilo que é inegociável, né, para que a nossa denominação possa ter um rumo e possa então também fazer com que as pessoas que fazem parte dela ou que têm o interesse de entrar, saberem exatamente que há uma linguagem comum, né, combatendo também principalmente essas linhas liberais que fazem então com que o foco principal, né, de sermos servos de Deus, missionários, missionais, possam ficar em segundo plano, e para que o mal que aconteceu na Europa possa não nos alcançar nunca. Eu acredito então que o caminho da declaração de fé vai estar ampliando para nós a questão da nossa identidade e também a questão do serviço que Deus tem confiado a nós como União de Igrejas Evangélicas Nacionais do Brasil. Então, uma declaração de fé não é inventar roda também. Não é inventar roda. É inventar roda? De maneira alguma. Não, a gente está inventando coisa nova, não, né? Claro que não. A gente não está desprezando a história da igreja congregacional. Pelo contrário, a gente está trazendo mais um ponto de apoio. É como se a gente estivesse lançando mais uma âncora para sustentar aí, né, a embarcação da denominação da igreja congregacional no Brasil, porque é para isso que servem os credos, as confissões, os catecismos, as declarações de fé. E eu acho que a gente precisa ter essa perspectiva, né? Caminhando aí para o último ponto, a gente sabe que tanto a teologia bíblica quanto a teologia histórica, elas servem de base para a teologia sistemática. O trabalho dos teólogos sistemáticos consiste exatamente em examinar a teologia bíblica, as fontes de informação da teologia bíblica, as fontes de desenvolvimento histórico dessa teologia, as controvérsias, os concílios e etc, as confissões, e discernindo isso a partir das mentes brilhantes dos mestres, dos pensadores cristãos, ela reunir esse documento e sistematizar, ordenar, organizar e apresentar toda essa gama de informação aos leitores, aos estudantes, aos que se interessarem. Então, a teologia sistemática, ela prima por isso, ela trabalha nisso. Então, a minha pergunta é: qual é o valor de
tudo isso para o estudante da Bíblia? Qual é o valor da teologia sistemática para o estudante das Escrituras? Eu tenho minha opinião, né? Eu vou já lançar o spoiler e depois vocês... Para mim, a teologia sistemática é a espinha dorsal de todo o curso de teologia, de tudo aquilo que a gente trabalha no campo da teologia, porque ela tem as doutrinas ali bem sistematizadas, é a espinha dorsal. Concordam com isso? Qual é a importância da teologia, né? A igreja precisa de teologia, o crente precisa de teologia sistemática, enfim, a gente não precisa só de Jesus. Então, Felipe, assim, eu penso que a teologia sistemática ela é fundamental, né? Porque ela é didática, ela é pedagógica, mas assim, eu entendo assim de que a fundamentação deveria ser mais a ênfase na teologia bíblica. E a partir da teologia bíblica, então, fundamentada, né, e até assim, os nossos seminários são chamados seminários teológicos, né? E até a minha área também, o Bruno sabe disso, né? Eu sou professor de grego, né, e de língua original. Eu acho que a ênfase é na questão da teologia bíblica, associada depois às línguas originais, daria uma fundamentação mais sólida para que o aluno pudesse ter um contato com a teologia sistemática, porque ele poderia ter assim um critério mais abrangente para que não pudessem ser apenas repetidores também daquilo que já foi simplesmente falado. Ele teria a crítica no sentido lato da palavra, né, de poder fazer uma avaliação mais sólida. Mas eu acredito que, né, esse tripé de teologia bíblica, né, teologia histórica e teologia sistemática dá para o aluno, né, uma formação sólida, né? Mas assim, entendo, assim, não discordando de você, de que a fundamentação deveria ser mais da teologia bíblica nos nossos seminários do que da teologia sistemática. E você, Bruno? Eu concordo com o meu mestre aqui, né? E ele não está falando grego aqui para gente. E realmente a teologia bíblica é o ponto de partida, né? Que vai influenciar a teologia sistemática, né? Que vai servir de parâmetro, né? Para que nós possamos depois estudar os temas de uma forma dividida, né? Aquelas divisões da teologia, né? A bibliologia, né? A cristologia, né? Então tem o seu valor, né? Se estiver realmente fundamentado nas escrituras, e vai trazer, vai facilitar, né? O pastor Samuel usou a expressão didática, né? Ela é didática, né? A teologia sistemática ela vai orientar assim dentro daqueles temas que são necessários, né? Para compreendermos e estudarmos, né? Trindade, por exemplo, a criação, né? Então há uma gama de estudos assim que nós nos aprofundamos, né? Nas áreas da teologia, nas secções da teologia, que nos ajudam muito, né? Que ajudam o estudante de teologia, e até mesmo os novos na caminhada, né? Que precisam desse fundamento, né? Então a gente se lembra de que na nossa tradição, os 4 anos de curso, antigamente nós tínhamos 4 anos de curso regular lá de bacharel. Em cada semestre nós tínhamos uma sessão da teologia, né? Bibliologia, cristologia, pneumatologia. Estudamos assim essas áreas importantes, né? E sempre tendo a palavra de Deus como fundamento, ponto de partida. Então eu vejo que é importante, né? No sentido de orientação mesmo, né? Pedagógica, você dividir aqueles estudos ali, se aprofundar, poder avançar, né? Comparar, para que o estudante de teologia ele tenha uma base importante, uma base saudável, né? Então é interessante. Mas teologia bíblica é nosso fundamento. Eu né? concordo com vocês e acredito que a gente não falou algo que fosse contraditório, mas complementar no seguinte aspecto. A teologia bíblica, principalmente assim, eu trabalho com a área da pregação expositiva, né? Uma vez eu ouvi uma discussão entre
discussão saudável, como a gente está conversando aqui, Uhum. entre três gigantes. Os gigantes eram Jay Carson, né? John Piper e Tim Keller. Os três sentados conversando. Gigante mesmo. Gigante, só gigante. Conversando sobre essa questão da parte histórico-cultural de interpretação do texto, da parte da aplicação do texto e da parte da Bíblia pela Bíblia. Entendi. Aí eu digo assim, né? O Tim Keller defendia a parte da aplicação do texto, da contemporaneização da passagem, parte da aplicação. O Jay Carson era o defensor da parte histórico, gramatical, literário ali do texto. E o John Piper era da Bíblia pela Bíblia. Entendi. Texto pelo texto. E o tema da conversa foi até pelo canal da Editora Fiel. O tema da conversa era exatamente qual era a relação entre essas coisas. E o John Piper defendia veementemente de que se você conhece as Escrituras, se você for absorvido pelo texto bíblico, tá tudo bom, você vai conseguir pregar de forma bíblica. Naturalmente. Vai ficar. Aí, no primeiro momento, o Tim Keller ficou quieto e não falava nada. Só conversava o John Piper e o Jay Carson. E o Jay Carson dizendo, sim, eu concordo, mas a gente precisa de algumas coisas extra-bíblicas para a gente entender a passagem. Parte cultural, parte histórica, parte literária, grego e tudo mais. Beleza. Mas o John Piper continuava dizendo, se a gente for absorvido pelo texto, pela Bíblia, a gente vai conseguir pregar de forma bíblica e as pessoas vão entender plenamente. E todos estavam defendendo a pregação expositiva. Isso, a ideia da construção da pregação, do texto, né? Então, o que eu queria dizer com isso, né? Até eu queria aproveitar e fazer uma divulgação, né? E nós estaremos nesse fim de semana lá em Caruaru, no Seminário Teológico com Jonathan Edwards, que é um seminário credenciado nosso, falando sobre pregação positiva, sobre exposição bíblica. A gente vai falar sobre isso lá. E dentro do caminho do texto para o sermão, a primeira coisa que você tem é a exegese. É isso. A exegese, ela é exatamente essa questão da teologia bíblica. Isso aí. É o texto pelo texto. É isso. Depois, você vai fazer uma espécie de leitura por meio do evangelho, que entra uma teologia bíblica em parceria com a teologia sistemática e também a teologia histórica, para depois você fazer a aplicação. É verdade. Que é a questão da homilética propriamente dita, a maneira como você discursa e tudo. Então, no campo prático, digamos assim, esse é o caminho. Primeiro a teologia bíblica, exatamente. Depois a teologia histórica, depois sistemática e depois a aplicação. Então, eu penso que se nós respeitarmos isso, fica tudo bem. Agora, todos os homiletas, todos os teóricos da área da homilética vão dizer da importância da teologia sistemática como aquela que sistematiza todos os campos de conhecimento de uma maneira em que você pode fazer dela a referência. Você vai lá para saber se foi isso mesmo que foi falado. Porque ela reúne o que foi pensado pelos estudiosos na teologia bíblica e na teologia histórica, e ela reúne tudo aquilo, todas aquelas informações. Foi nesse sentido que eu falei que teologia sistemática é a espinha dorsal. Entendi. Não, até porque, assim, você acessa com mais rapidez, né? Se o teu texto fala sobre Espírito Santo, você vai lá na pneumatologia, né? Exatamente. Fala sobre se for últimos dias, escatologia, né? Então, até por uma questão prática. E a gente pode até, inclusive, dividir, não sei se vocês concordam, nas próprias tradições da teologia sistemática. A gente tem a tradição, por exemplo, da teologia sistemática arminiana, calvinista, você tem a pneumatologia reformada, não reformada, pentecostal, e aí você pode ir direto naquele compêndio que fala sobre aquilo, e você vai encontrar lá como é que eles sistematizam, entendeu? Eles fizeram uma leitura e se colocaram num compêndio exatamente como eles pensam. Mas aí o John Piper diria, mas se for absorvido pelas escrituras... Se for absorvido, tá bom, você prega. Gente, olha, a gente está chegando no final e eu queria agradecer muito a vocês por vocês estarem aqui e queria dizer antes de a gente ter as últimas palavras que esse podcast ele é tanto colocado no nosso canal do YouTube, mas também ele passa pela internet, né?
pela nossa Web TV, a Web TV Congregacional. Congregacional, ela tem uma TV na internet, então você pode também acessar por esse canal, né? A gente tem as redes sociais da nossa denominação, pode também entrar lá, enfim, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, faça esse conteúdo chegar em tantas e tantas pessoas que com certeza será um conteúdo que vai abençoar muita gente, porque eu estou sendo abençoado com essa conversa aqui, e eu acredito que vocês também, e aqueles que forem acessar esse conteúdo. Então, palavras derradeiras, palavras finais, queria ouvir você, Bruno, depois você, Samuel. Deixa uma palavra para a gente aí, né, e se despede do pessoal. Muito bem, quero agradecer essa oportunidade, né? Estarmos juntos aqui. Nós três aí caminhamos no nosso dia a dia como pastores e também servimos ao Senhor aqui na nossa denominação na área teológica, né? Seja no seminário, seja no dia a dia aqui do departamento, né? E então a minha palavra é de gratidão a Deus por essa oportunidade, né, de termos um departamento que foi levantado, podemos dizer assim, pensado, né, para cuidar da teologia, né? Estamos sempre preocupados assim na relevância da teologia na nossa denominação, na importância, melhor dizendo, né, para a igreja local, ajudando também os nossos vocacionados aí, né, a trilharem a sua jornada ministerial, que passa, obviamente, primeiramente pela sua vocação, pelo seu chamado, mas que também, inevitavelmente, precisa de uma boa base, né? Então esse é o nosso quinhão aqui, o nosso chamado, né? Nós agradecemos a Deus também pelos nossos mestres, né? Tivemos aí na história muitos homens de Deus que se dedicaram, professoras também no seminário, né? Lembramos aí do pastor Vanderli, do pastor Zefanias, né? Do pastor Bernardino, tantos homens aí que se dedicaram, né? E alguns ainda continuam dando aula, né? E hoje temos uma nova geração também servindo ao Senhor. E nós somos gratos a Deus por isso, né? Temos percebido nesse tempo também pessoas se despertando para essa área da teologia, né? Jovens, né? E nós ficamos alegres por isso, né? Que Deus possa fortalecê-los e que eles estejam a serviço da igreja, né? A teologia precisa estar a serviço da igreja, a serviço da missão, né? Não estarmos isolados, né? Como num mundo à parte, né? Mas a teologia ela existe para servir e, acima de tudo, para a glória de Deus, né? Amém. Amém. É um prazer muito grande estar aqui, né? Bom sempre rever aqui os meus amigos e a gente então tem um papo descontraído, mas também teológico, que acrescenta muito. Nessa manhã eu aprendi muito aqui com meus irmãos. Espero também que tenha sido uma bênção para você. Quero parabenizar também o pastor Luiz Felipe, porque eu sei que ele tem se esforçado muito aí para que possa atualizar, não segundo René Kivitz. Recorte, hein, gente? Recorte. Né? Mas que tem procurado dar essa atualização e mantendo um conteúdo sólido. Fica aqui meu parabéns aqui para o pastor Luiz Felipe, também para o DET, para a nossa denominação, por nós termos então esse canal agora, né? E quando me convidar, terei prazer de estar junto aqui com vocês novamente. Amém. Com certeza será figura, você, o pastor Bruno, figura aí cativa aqui do nosso TechCast. E a gente finaliza por aqui. Quero despedir de você, dizendo mais uma vez para você se inscrever no nosso canal da UECB, ativar o sininho das notificações dos novos vídeos que virão aí. Lá na playlist do TechCast você pode assistir os vídeos anteriores. Esse é o segundo episódio. Muitos outros virão. E a gente quer estar sempre com você aqui, participando, deixando também o seu comentário, indicando, compartilhando. Com certeza será uma bênção poder ver esse programa, esse podcast abençoando outras e outras e outras pessoas, tá? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo episódio. Deus. A gente agradece também a equipe, né? A equipe aí que está aí nos bastidores, né? Léo, Michele, Luiz Fernando e o Enzo. O Enzo também está aqui, né? Deus abençoe ricamente aí a todos vocês, viu? Até uma próxima oportunidade, próximo episódio. Deus abençoe e fique com Deus. A paz.